Boa tarde, galera. Saudações rubro-negras. Mais um vídeo aqui do nosso canal Papo de Mulambo 93, um canal que surgiu do desejo de alguns amigos que se conhecem há mais de 30 anos e, sobretudo, tem paixão pelo futebol e pelo nosso Flamengo. A gente entendeu que era o momento de sair daquelas resenhas mais reservadas, às vezes quando nos encontrávamos ou em grupos de WhatsApp, e construir um ambiente virtual, de forma pública, onde a gente pudesse trazer todos aqueles rubro-negros e simpatizantes a colaborarem conosco e debaterem conosco o dia a dia do Flamengo, a semana do Flamengo, aquilo que é a nossa paixão. E nessa semana decisiva, que a gente tem um jogo muito importante por um mata-mata da Libertadores, que seria o nosso terceiro confronto com o Internacional, que vai acontecer na quarta-feira, dia 20, lá em Porto Alegre, onde a gente leva uma pequena vantagem, mas ainda assim uma vantagem importante. A gente começa essa semana de maneira extremamente positiva, tendo notícias pela internet, pelas matérias que a gente pôde ler, que o Flamengo está fechando as bases de um contrato colossal em termos de patrocínio master. Então o Flamengo fecha com a Betano, formalmente isso vai ser aprovado amanhã na reunião no dia 19 de agosto pelo nosso Conselho Deliberativo, mas o Flamengo fecha as bases de um contrato extremamente importante, na ordem de 268,5 milhões de reais por temporada, contrato esse que deve ir até o final de 2028, e o flamenguista tem que ficar extremamente eufórico com isso daí, porque quando a gente faz comparações a nível nacional com os clubes que têm contrato master no Brasil, e a gente está falando aí de Corinthians, Palmeiras, somados giram em torno de 200 a 205 milhões de reais. Então o Flamengo está fechando algo com 268 milhões. Se a gente traz para nível regional, comparando com Botafogo, Fluminense e Vasco, a distância é maior ainda. Então, Botafogo e Fluminense tem contratos por temporada que giram em torno de pouco mais de 50 milhões, e o Vasco, que tem um pouco melhor aí de acerto, gira em torno de 70 milhões. E o Flamengo assinando agora recentemente com a Betano 268,5 milhões de reais. Então isso daí é para comemorar, parabenizar a nossa diretoria, todos aqueles atores que estiveram envolvidos nesse processo, porque seguramente isso daí vai manter e talvez até elevar o nosso nível dentro do futebol nacional. A questão do nosso departamento médico. Hoje a gente tem a condição do Pulgar ainda em tratamento, ele está por volta da 6ª semana de tratamento, de uma recuperação que tem previsão para 12 semanas, ele ainda não treina fisicamente, não treina com bola, mas está evoluindo bem dentro daquilo que a gente pôde apurar. Então isso daí é outro dado importante, porque além do Pulgar nós não temos nenhum outro jogador relevante do nosso elenco que esteja no departamento médico. E como há algum tempo atrás o nosso departamento médico também foi pauta de muito debate, porque havia muito jogador dentro desse departamento médico, ao ponto de, na temporada passada, vocês vão lembrar bem, nós tivemos tendo que ir ao mercado na janela para contratar posições, como por exemplo Vinha veio nessa condição, onde nós tínhamos não tínhamos opção na lateral esquerda. Então a gente vendo hoje o departamento médico somente com o Pulgar, ainda que seja uma condição grave, ele está se recuperando de uma fratura, uma cirurgia pós-fratura, e um jogador importante jogando na posição de volante. Seria interessante trazer para vocês aqui, para esse ambiente do Papo de Mulambo 93, a situação do pós-jogo nosso. Então a gente entendeu que foi extremamente positivo. Algumas surpresas do jogo de ontem, onde nós obtivemos uma vitória de 3-1 sobre o Internacional, uma vitória, a meu ver, contundente, onde ainda que a gente tenha tomado aquele gol, mais para o final da partida, não foi um jogo que nós sofremos grandes sustos. E, na minha opinião, foi muito positivo, por exemplo, o retorno do Arrascaeta. Então, o Arrascaeta teve uma participação decisiva na partida de ontem. A gente está falando de um jogador que ele hoje, mesmo eu estava lendo uma matéria, o Arrascaeta completou 100 assistências no futebol brasileiro. Então, assim, é um jogador extremamente decisivo. No ano, ele é o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, com 10 gols, e é o primeiro colocado nas assistências, lidera as assistências do Campeonato Brasileiro. Então, na temporada como um todo, em particular no Campeonato Brasileiro, o Arrascaeta tem sido extremamente decisivo.
Eu sei que existe sempre alguns que botam em pauta a intensidade do Arrascaeta, se discute muito se ele é um jogador que ele tem intensidade para suportar um jogo mais pesado. Essa questão da intensidade do Arrascaeta também foi pauta, inclusive, para tentar justificar o porquê que o mercado europeu não se abriu para ele no momento que deveria se abrir. Mas a verdade é uma só quando a gente analisa o desempenho do Arrascaeta no Flamengo e esses dados numéricos. Ele é um cara extremamente decisivo e ele tem que estar em campo, tá? Na minha opinião, o Arrascaeta tem que estar em campo, ele precisa estar em campo, porque de uma hora para outra ele encontra um passe, ele encontra o espaço, ele faz uma jogada brilhante e a gente não pode abrir mão de um jogador desse. Outra coisa que eu entendo que foi uma surpresa muito agradável, e para mim eu não achava que o Filipe Luís fosse começar com o Saul nessa posição de volante, porque até então o Saul não tinha feito esse papel nas vezes que ele entrou, mas ele jogou como volante e jogou, na minha opinião, o fino da bola. O fino da bola. É um cara com extrema qualidade técnica, tá? Eu tinha um pouco de preocupação e ainda guardo um pouco de preocupação se ele vai ter essa intensidade no combate, porque ainda entendo, por mais que a gente tenha feito um bom jogo com o Internacional, ainda entendo que pelo Internacional ter entrado com boa parte do time reserva, talvez a gente não tenha tido, pelo lado do Internacional, jogadores que pudessem causar um pouco mais de problemas para a gente na questão defensiva. Mas ainda assim, eu acho que o Saul, ele coloca uma pulguinha na orelha do Filipe Luís. Agora o Filipe Luís tem mais um bom problema, né? A gente tem o Pulgar de volante que está no departamento médico, tem o Alan que vinha jogando nessa posição, o Everton Araújo entrando em algumas vezes, mas muito já se comentava que ele não tem, é um garoto novo, não tem ainda esse tamanho técnico para poder ocupar aquela posição do Flamengo, e a gente tem uma atuação ontem do Saul de volante brilhante. Então ele e o Jorginho ali é palhaçada, os dois jogando junto. Eu costumo brincar que eles dão meio toque na bola. É impressionante o Jorginho, então ele acha o espaço, ele se coloca no espaço, ele dá a opção do passe. Eu brinco com meus amigos lá da resenha, né, do nosso Papo de Mulambo 93, eu brinco que o Jorginho, ele fisicamente ele não é o mais forte, ele não é o mais veloz, mas ele joga mais que todo mundo. É brincadeira. E jogando ali ao lado do Saul foi uma surpresa fantástica. Nós temos agora um Campeonato Brasileiro que encerra para a gente dentro das 19 rodadas, né? A gente, em tese, né, a gente estaria terminando o nosso primeiro turno com esses 19 jogos ainda, que essa rodada seja a 20ª rodada, que o Flamengo tem um jogo a menos, tá? E a gente termina aí esses 19 jogos, digamos que sendo o campeão do primeiro turno. Isso é extremamente positivo, é motivador, é sinal de confiança para os nossos atletas seguramente. A preocupação fica por conta do Palmeiras, que a gente tendo um jogo a menos, o Palmeiras tem 2 e ele pode encostar. Tá? E com o jogo de ontem, que ele conseguiu a vitória no Rio de Janeiro sobre o Botafogo, ele mantém essa pressão em cima do Flamengo. E hoje tem aquele, para fechar a rodada, aquele joguinho do Cruzeiro, que a gente pode dar uma secadinha para ver se o Cruzeiro colabora e dá uma tropeçada, que a gente vai ficando mais distante deles. Tá? Então, assim, a tabela é essa do nosso brasileiro. E eu passo a bola agora para vocês e pergunto aí como é que vocês acharam, gostaram do vídeo. Cliquem, se inscrevam, compartilhem, acionem o sininho. Isso é muito importante para a gente, para o crescimento do canal. Isso daí todos nós vamos ganhar. É importante que vocês registrem seus comentários ali, deem sugestões, deem opiniões. Essa resenha, ela não é só nossa, gente. Não é só nossa, componente do Papo de Mulambo 93. Ela é de vocês também, torcedores, simpatizantes do Flamengo, que assim como todo flamenguista, gosta de uma boa resenha, curte uma boa resenha, gosta de falar de futebol, gosta de comentar do jogo. E como todos os brasileiros, todos nós, temos um pouquinho de técnico dentro de nós, ainda que sejamos amadores. A gente se encontra na próxima quarta-feira, naquela live pré-jogo, tá? Por volta das 8 horas, para a gente continuar aquele papo gostoso e começar a tratar de assuntos referentes ao jogo de quarta-feira pela 8ª de final da Libertadores. Abraço a vocês, fiquem com Deus.